Olá, pessoal! Esta é a sexta e última parte das funções inorgânicas. Nesta aula, trago a vocês algumas perguntas, como, por exemplo, como é formada a chuva ácida? Como neutralizar um solo ácido, preparando-o para o plantio? As bebidas gaseificadas, como um refrigerante, cerveja, por exemplo, que gás é aquele que vem nessas bebidas? E o efeito estufa, como é que ele acontece? Se essas perguntas despertou alguma curiosidade em vocês, venha comigo, que nesta aula vou guiá-los no grande universo dos óxidos. Bom, pessoal, vamos começar com o conceito. Óxidos são compostos binários, ou seja, formados por dois elementos, em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, veja que obrigatoriamente tem que ter oxigênio, e ele tem que ser o elemento mais eletronegativo. Veja alguns exemplos. Agora, vale lembrar que existe um elemento que é mais eletronegativo que o oxigênio, é o flúor. Então, tome cuidado. O difluoreto de oxigênio, que é o OF2, e o difluoreto de dioxigênio, que é o O2F2, não são óxidos, são chamados de fluoretos. E os óxidos no cotidiano? Olha, a cal, por exemplo, tem diversas utilidades. Entre elas, é muito utilizada na neutralização do solo. O solo ácido, quando se prepara para o plantio, geralmente se usa cal para aumentar o seu pH, facilitando assim o bom desenvolvimento das plantas. A cal também é utilizada na sanitização em criatórios de animais, na eliminação de vírus e bactérias nas estações de tratamento de água, dentre outras utilidades. E o CO2 é um gás incolor. Olha que interessante. Por ele não ser combustível nem comburente, é utilizado também nos extintores de incêndio. Vale lembrar que o CO2 por si só não é tóxico, porém, em grandes quantidades no ar, acaba reduzindo a quantidade de oxigênio, dificultando assim a respiração. O CO2 também é produzido na combustão completa de materiais orgânicos, é o principal causador do efeito estufa, dentre outras funções. No estado sólido, ele é chamado de gelo seco e tem diversas utilidades. E a hematita, o minério de ferro, que é utilizado na produção do ferro, de parafusos, panela, aço e diversas outras utilidades. E a magnetita é a pedra-ímã mais magnética de todos os minerais encontrados na Terra e, por esta razão, ela foi utilizada por muito tempo na construção de bússolas e é uma das principais fontes do aço. E o sílica gel, por ser higroscópico, é muito utilizado no empacotamento de produtos eletrônicos, de calçados, para absorção de umidade. E os óxidos têm diversas classificações. Veja bem, óxidos iônicos. O oxigênio encontra-se ligado a átomos metálicos. Então, a relação é essa: o íon óxido, que é o O2-, ligado com o metal, formando assim uma ligação iônica. Aí nós vamos ver um pouco agora de nomenclatura. A nomenclatura oficial segundo a IUPAC, que é o Instituto Mundial de Química Pura e Aplicada. Então, trago a vocês aqui alguns óxidos. Veja que todos esses aqui têm metais que possuem carga fixa. Já vimos em ligações iônicas, por exemplo, que o sódio está no grupo 1 da tabela periódica. Quando forma ligação, a carga sempre fica mais 1. O cálcio está no grupo 2, forma sempre carga mais 2. E assim, o alumínio possui carga mais 3, o zinco possui carga mais 2. Essas cargas não se alteram. Então, óxidos assim, a gente lê de trás para frente, sempre pronunciando o nome óxido e o nome do metal. Então, a primeira fórmula, Na2O, se chama óxido de sódio. O CaO é o óxido de cálcio. O Al2O3 é o óxido de alumínio e o ZnO é o óxido de zinco. Agora veja um detalhe. Nesta coluna tem aqui os metais ferro e cobre. Veja que o ferro possui cargas diferentes. No primeiro composto, a carga dele era 3 e no segundo composto, a carga era 2. Então, veja bem, como a carga do ferro pode variar, quando a carga for 3, a gente lê o seguinte: óxido de ferro 3, e menciona o 3 em um algarismo romano. Aqui, a carga dele foi 2, aí fica óxido de ferro 2.
No caso do cobre, quando a carga dele é 1, vai ficar óxido de cobre 1, e quando a carga dele for 2, vai ficar óxido de cobre 2. Como identificar a carga do material? Veja, pessoal, o íon óxido sempre é 2-. Aqui no caso do cobre, por exemplo, que está só CuO, veja que se o O era 2-, e aqui não aparece o 2 aqui embaixo, é porque o cobre era 2+, e as cargas 2+ com 2- se cancelam. A gente viu isso em ligação iônica. Olha, pessoal, nos óxidos moleculares, o oxigênio encontra-se ligado a átomos de metais. Veja bem, temos aqui alguns exemplos. Veja que, nesse caso, para se dar o nome, nós temos que mencionar o total de oxigênio e o total do outro elemento. Como aqui no primeiro nós temos 2 nitrogênio e temos 5 oxigênios, e lemos de trás para frente, então fica pentóxido de dinitrogênio. Pente, porque são 5 oxigênio, e di, porque são 2 nitrogênio. No segundo, nós temos o dióxido de nitrogênio. Di, porque são 2 oxigênios. Como só tem um nitrogênio, então basta escrever o nome em nitrogênio. Na terceira fórmula, nós temos NO. Vai ficar monóxido de nitrogênio. Mono quer dizer um oxigênio. E na última, nós temos N2O. Nós temos aqui o monóxido de dinitrogênio. Mais uma vez, o mono é por conta de um oxigênio e o di é por conta de 2 nitrogênios. Agora, veja outro exemplo. A primeira fórmula, CO, é o monóxido de carbono. A segunda, dióxido de carbono. Olha a terceira, dióxido de enxofre. E a outra, trióxido de enxofre. Basta mencionar o total de elementos que está na composição da substância. Agora, os óxidos duplos são óxidos formados pela associação de 2 outros óxidos. Olha o exemplo. Nós temos aqui 2 óxidos, que foi o Fe2O3, associando com FO, formando assim o Fe3O4, que é o minério da magnetita. O outro exemplo, nós temos aqui 2 óxidos se associando, formando também um terceiro. Sempre que isso ocorre, esse óxido resultante é chamado de óxido duplo, porque foi formado pela associação de 2 outros óxidos. Agora, e os óxidos ácidos? Quais são eles? São óxidos com caráter ácido. O próprio nome já diz. Então, pessoal, veja bem. Óxidos ácidos reagem com água, formando ácido. E se ele reagir com uma base, forma sal e água. Comporta-se de forma semelhante aos ácidos já estudados nessa série. Então, veja aqui alguns exemplos. Nós temos aqui o trióxido de enxofre reagindo com água, produzindo ácido sulfúrico. Então, veja, o óxido reagiu com água, produziu um ácido. Esse óxido é um óxido ácido. O CO2 reagiu com água, produziu H2CO3, que é o ácido carbônico. Então, o CO2 é um óxido ácido. Do mesmo modo, N2O5 reage com água e produz ácido nítrico. Veja esse outro exemplo. O óxido reage aqui com uma base e o resultado é sal e água. Então, sempre que o óxido reagir com base e produzir sal e água, este óxido é denominado óxido ácido, porque aqui ele tem caráter ácido, ou seja, ele comporta-se como um ácido. E desse modo, nós temos aqui os demais exemplos, onde CO2 e o N2O5 reagiu com uma base específica e produziu sal e água. Olha, pessoal, os óxidos ácidos também podem ser chamados de anidridos. Anidrido deriva da palavra anidro, que quer dizer sem água. Por que isso? Olha só, tem aqui o ácido sulfúrico. Se desidratar o ácido sulfúrico, ou seja, remover a água, o que resulta é o SO3. Então, o SO3 é óxido. Ele é resultado também da desidratação de um ácido específico. Tem aqui outro exemplo do ácido nítrico. Ao ser desidratado, produz aqui N2O5, que também é um óxido, ou seja, um óxido ácido. Agora, e os óxidos básicos? São óxidos com caráter básico. São aqueles que comportam-se como base. Então, veja, os óxidos básicos reagem com água, formando base. E se reagir com ácido, aí neutraliza, produz sal e água. Então, veja esse exemplo. CaO, reagindo com água, produz uma base, CaOH2. Perceba que a presença da hidroxila.
E nós temos aqui também o Na2O, reagiu com água e produziu a base, NaOH. Agora veja esse exemplo, onde o óxido está reagindo com ácido e produzindo sal e água. Neste caso, o óxido está fazendo o papel de uma base, porque reage com ácido e produz sal e água. Então, esses óxidos que eu trouxe aqui, como o CaO e o N2O, são óxidos básicos, por se comportarem como uma base. Agora, e os óxidos anfóteros? São aqueles com caráter ora ácido, ora básico. Uma coisa importante, pessoal, óxidos anfóteros não reagem com água. Agora veja o exemplo, pessoal. O ZNO, que é o óxido de zinco, na primeira equação, aqui ele reage com ácido, produz sal e água. Na segunda equação, ele reage com uma base e produz também sal e água. Então aqui, o mesmo óxido fez a função de base, porque reagiu com ácido e neutralizou, e aqui na última equação, ele fez papel de ácido, pois reagiu com uma base e também neutralizou. Agora, e os óxidos neutros? São aqueles que não reagem com água, nem com ácido e nem com base. Ou seja, eles não fazem a função de ácido e nem a função de base. São eles o monóxido de carbono, o CO, o monóxido de nitrogênio, que é o NO, e o monóxido de nitrogênio. São esses três os chamados óxidos neutros. Agora, pessoal, os peróxidos. Veja bem, são compostos que possuem o grupo O2, 2-. Então, veja bem, temos aqui alguns exemplos. A nomenclatura mantém o mesmo padrão, de trás para frente. Mas como agora nós temos aqui o íon peróxido, a gente vai ler assim, peróxido de sódio. Olha o outro, peróxido de cálcio. E o outro, peróxido de hidrogênio. Esse último também é muito conhecido como água oxigenada. Lembrando que a água oxigenada é o peróxido de hidrogênio diluído em água. Olha o exemplo. O peróxido reage com água e produz base e peróxido de hidrogênio. Olha o outro peróxido aqui. Reagiu com ácido, produziu sal e também peróxido de hidrogênio. Agora, e o superóxido? Mantém o íon agora superóxido, que é o O4, 2-. Olha aqui alguns exemplos. A nomenclatura mantém o mesmo padrão, só que agora a gente vai ler superóxido de sódio, de cálcio e de magnésio. Olha os exemplos. Nós temos aqui um superóxido, que ao reagir com água, produz base, peróxido de hidrogênio e gás oxigênio. E o mesmo superóxido, quando reage com ácido, produz sal, peróxido de hidrogênio e gás oxigênio. Veja, pessoal, uma dúvida que muitos têm é diferenciar um óxido de um peróxido e de um superóxido. Vou mostrar a vocês essa diferença para nunca mais esquecer. Veja bem, pessoal, aqui tem o íon de sódio, sempre com a carga positiva, um mais. Lembre-se que ele é um metal alcalino. E aqui tem-se o íon óxido. Então, veja bem, aqui se realiza uma ligação iônica, onde eu tenho Na e o oxigênio. O 2 do oxigênio desce para o Na, fica assim, e o 1 do Na desce para cá. Então, aqui eu tenho o óxido de sódio. Já aqui, veja que o íon é diferente. Aqui nós temos o íon peróxido. E aqui, novamente, a gente faz a inversão, que é a ligação iônica. Não esqueça que aqui já tem um 2, que já faz parte, é o índice dele. E esse 2 aqui de cima, que é a carga, ele vai vir para cá, tá? E o 1 daqui vem para cá. Então, nós temos aqui nessa fórmula Na2O2, que é o peróxido de sódio. E aqui, nós temos o mesmo íon sódio, só que aqui agora nós temos o íon superóxido. Então, aqui nós temos o Na e o O4, tá vendo? O 1 daqui, do Na, desce para o O. E o 2 que está no O, desce para o Na, ficando Na2O4, que é conhecido como superóxido de sódio. Aqui, com o cálcio, ele sempre vai ter a carga 2+. Lembre-se que ele é um metal alcalino terroso, né? Está no grupo 2 da tabela periódica. Aqui, como a carga é 2 e aqui também é 2, só os sinais que são opostos, a gente cancela.
E aí vai ficar apenas assim, ó, CaO. Esse é o óxido de cálcio. Já aqui, ó, nós temos o Ca e nós temos aqui o O2. Agora veja que as cargas são iguais e sinais diferentes. Cancela as cargas. Então nós temos aqui, ó, peróxido de cálcio. E aqui nós temos novamente o cálcio e o íon superóxido. As cargas se anulam porque são iguais e sinais opostos e a fórmula fica CaO4, que é o superóxido de cálcio. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Não esqueça que na descrição do vídeo tem um exercício. Faça e na próxima aula eu trago a correção para vocês. Agora, pessoal, se vocês gostaram, deixa aquele joinha. Ajuda demais no crescimento do canal. E divulga aos seus contatos. Até a próxima. Tchau!